Boa noite a todos. Estou com o tupete, tá difícil ajeitar aqui. Essa música, ainda bem que não vai podcast. Essa música que vai tocar, que tá tocando no podcast é Flowers on the Wall, da trilha sonora do Pulp Fiction. Aliás, é um baita filme do Tarantino. Minha esposa entrou aí, a Juliana tá reclamando do meu cabelo, preciso cortar. Realmente tá um tupete bem esquisito. E o tema hoje é como estudar na residência. Residência médica, né? Não é como estudar em casa, né? A sua residência. Então o tema é como estudar na residência. E eu queria que vocês compartilhassem a live com o máximo de pessoas que vocês conseguirem para a gente bater recordes. Tá? Não fico satisfeito com menos de 1000, apesar de nunca ter chegado a 1000. Isso quer dizer que eu não estou satisfeito. Mas enfim, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tá estranho esse cabelo, meu. Fazer o quê, né? Ó, como é que tá o tupete? Dá uma curva pra fazer aqui. Estão me vendo e ouvindo bem? Dá um ok aí, se não. Se sim, quer dizer. O som tá bom? Então hoje eu vou falar sobre como estudar na residência médica, tá? Essa sequência de podcasts hoje, ela vai para o podcast número 89, mas hoje eu vou começar falando... Vou começar com as músicas do Pulp Fiction, né? Eu viajei há pouco tempo e fiquei 10 horas na estrada, na ida e 10 na volta, e fiquei então ouvindo as músicas do Pulp Fiction. Isso me lembrou do filme, me lembrou do Tarantino, e eu, como sou um sanguíneo e disperso, agora estou com essa ideia fixa nas músicas do Pulp Fiction e também nos filmes de Tarantino. Lembrei hoje, me perguntaram de 3 filmes do Tarantino muito bons. Fiquei pensando, e resolvi falar que os 3 são Bastardos Inglórios, Django Livre e Pulp Fiction, né? Lógico. Pulp Fiction com Samuel L. Jackson e com John Travolta arrasando, né, como papel dos principais ali. Mas enfim, não vou falar disso não. Quem vem acompanhando os últimos podcasts, o primeiro foi como estudar no ciclo clínico, primeiro como estudar no ciclo básico, segundo como estudar no ciclo clínico, e o terceiro como estudar no internato, com dicas muito práticas. E a ideia é hoje falar como estudar na residência, depois eu vou falar como estudar no pós-residência, e depois, para finalizar essa sequência, vai ser como estudar e se preparar para a docência, tá? É óbvio que isso envolve um pouco a evolução da personalidade. Então eu espero que, passando o ciclo básico, passando o ciclo clínico, passando o internato, você já tenha também, em paralelo a isso, desenvolvido algumas virtudes que elas vêm, que elas brotam, né? Não é bem brotar, porque não precisa só regar, precisa cultivar. Mas para brotar alguma coisa tem que cultivar também. Elas nascem quando a gente coloca em paralelo, mas de forma intrincada também, o desenvolvimento técnico e o desenvolvimento das virtudes através da medicina. Então, para quem está atento, vocês vejam que o primeiro podcast dessa série, que é o de número 87 talvez, sobre como estudar no ciclo básico, eu falo muito sobre a submissão e como se submeter a uma regra externa, como se submeter a algo que já existe há muito tempo, antes mesmo de você nascer, e então você desenvolver a partir daí uma alegria. No ciclo clínico eu falo para você se colocar no seu lugar como um contador de histórias e um experimentador do mundo. E no internato eu falo sobre a organização dos estudos, como estudar para a vida e como estudar para passar numa prova. E explico o que é isso, né? E hoje eu vou falar então como estudar na residência. E eu quero que vocês entendam que que a chegada na residência médica, ela é um grande divisor de águas para o médico, porque é onde ele vai ser treinado em serviço e vai então começar a desenvolver a sua identidade como profissional e vai começar então a assumir algumas responsabilidades. Então, na primeira parte da live eu quero dizer o que se espera de um R1, o que se espera de um médico que entra na residência, de um recém-formado que passou numa prova e que entrou na residência. Tá? Todo bom staff, todo bom professor, e as residências precisam de bons professores e bons médicos no staff, eles sabem que o melhor
estudante, né? O melhor interno, quando ele pega o carimbo, ele automaticamente vira o pior médico, né? Porque, obviamente, ele é médico há segundos, né? Então, assim que ele pegou o carimbo, tá? Isso não é um carimbo, é uma tomada, acho. Assim que ele pega o carimbo, ele deixa de ser o melhor interno para ser o pior médico. Ou seja, ele deixa de ser o rei dos cachorros e passa a ser o cachorro dos reis. Isso é automático, tá? E o que um bom médico do staff, um bom preceptor, sabe? Ele sabe que esse médico é absolutamente inexperiente e que ele só precisa ser pontual e educado e se vestir bem. É só isso que eu espero de um residente. Estou falando de verdade. Tá? Eu trabalho com residência há mais de 10 anos, muito mais, né? 14 anos. Eu tenho alguns ex-residentes que passaram comigo, tá? Ex-internos que passaram comigo, que já me ultrapassaram há muito tempo. Então eu tenho dezenas aí de ex-residentes, de ex-internos, né? Imagina aí, nos últimos 15 anos, né? Lidando com o interno durante 7 anos na UFRJ, lidando com o interno... Ó, Danilo, amanhã a gente se encontra aí, Danilo. A gente lidando com o interno aí há mais de 10 anos, né? Lidando com residentes há mais de 10 anos. Eu participei ativamente da formação de muitos médicos e muitos residentes que, enfim, estão aí em destaque no Instagram, fora do Instagram, e que já me superaram. Eu posso citar um aqui, que é o Fernando Castro. Aliás, adoro citar ele e o José Leonardo. Tá? Ambos do Rio de Janeiro. O José Leonardo é clínico e o Fernando, ele é gastro, né? Ele foi prêmio do Jovem Gastro no Rio de Janeiro. E quando foram meus internos, né? Quando foram meus residentes, ambos, eu já sabia que eles seriam melhores do que eu, né? Então essa foi uma percepção. Eles já eram melhores em uma série de coisas, então eles me ajudaram também a ser melhor, porque eu teria que ser melhor para poder também ajudar na educação deles. Ambos viraram meus amigos, por isso eu os cito aqui. E também não tenho o menor problema em dizer que são médicos melhores do que eu mesmo, hein? Tá? Em vários aspectos. Bom, então o que se espera de um residente? Tá? Se espera que ele chegue lá desarmado, bem vestido, tá? Pontual e educado. É só isso. Tá? Desmistifiquem essa entrada da residência. Tá? Grande Padre Wesley. Obrigado. Amém. Desmistifiquem essa entrada na residência. Esse é o primeiro passo. Tá? Desmistifiquem mesmo. Tá? Cheguem bem vestidos. Como é que se veste? Como é que um residente se veste? Um residente se veste de uma maneira que ele não se diferencia das outras pessoas, né? Então ele não está nem um tom acima e também nem um tom abaixo. Um residente, ele precisa mostrar que ele pode ser igual antes de querer ser diferente. Um residente, ele precisa estar presente no serviço e passar, né, desapercebido, vamos dizer assim, sem fazer muito estardalhaço, sem chamar muita atenção, sem se pavonear. Então essa é uma característica de um bom residente. Um bom residente desse jeito, ele vai se dar bem com a enfermagem. Um residente tem que tratar muito bem a enfermagem, né? Porque a enfermagem já está lá há mais tempo, é mais experiente do que ele. Um residente vai aprender muito com a enfermagem. Então esse é o ponto central do início. Segundo, entendam que um R1 ele aprende por difusão e osmose, né? Osmose é o termo errado, mas por difusão. O R1 ele aprende por difusão, não dá tempo de ficar estudando. Então vou falar de forma bem polêmica aqui, entre aspas, mas o R1 não tem tempo de estudar. Claro que ele vai estudar um pontinho ou outro, mas ele vai chegar em casa esgotado. Tá? Vocês vão perceber isso, que o início da residência, ele pode não ter um cansaço físico acima do habitual. Eu hoje trabalho mais do que eu trabalhava na época da residência. Tá? Por exemplo, hoje acordei às 6 da manhã e estou até agora, já fiz prova, já passei prova para o computador. Depois aqui vou fazer mais 4 questões de prova, né? E aí enfim, eu trabalho mais, mas como eu sei o que eu estou fazendo, eu canso menos. E um residente, ele cansa muito mais. Primeira coisa que o residente tem que entender, né? Ele vai cansar muito mais no R1. Ele vai ter um cansaço mental, um cansaço emocional muito maior, tá? Então vocês precisam entender isso. E o R1, então, ele aprende por difusão. O que é isso? Ele tem que estar presente. Um R1 presente no serviço, sendo supervisionado,
ele vai aprender vendo pequenos recortes de muita coisa ao mesmo tempo. E é impossível estudar pequenos recortes de muita coisa com profundidade. É impossível. É um outro planeta. Quando você entra na residência, você vai para um outro planeta. Então você vai ter que pegar esses pequenos recortes e entender que no R1 você vai aprender por difusão. Você não tem que se cobrar no R1 que você tenha ali longas horas de estudo como você estava tendo no internato. Tá? Esquece essa história de estudar para a vida e de estudar, enfim, para a prova. Né? O R1 não é isso. O R1 ele tem que estar presente. O R1 precisa estar presente, entendendo que quando ele passa um round com o staff, ele pode não entender nada do que ele está falando, ou melhor, ele pode não absorver, apreender a grande maioria das coisas, mas, cara, vai entrando na cabeça, sabe? É como se o conhecimento fosse colocado no ouvido e empurrado para dentro, sabe? Parece que é isso. O R1 ele é assim. Por isso que a curva de crescimento é grande, principalmente depois dos primeiros 6 meses. Então, os primeiros 6 meses são meio tensos. Por isso também que o staff, os médicos do staff, têm que saber que precisam ficar mais perto dos residentes. Mas todo mundo que já foi R1 vai concordar comigo. Quem já foi, fala aí. Se não concordar, também fala, não tem problema. Mas o R1 ele é assim, sabe? O R1 é um ganho absurdo de conhecimento, né? Quase vertical, né? Porque o conhecimento ele começa a entrar pelos ouvidos, ele é apertado para dentro, né? Pum, e entra. Tá? Nesse momento, você precisa também... Aí, escuta os outros podcasts, se você não escutou, porque tudo isso do ciclo básico, do ciclo clínico, do internato, ele vai se acumulando. Você não vai passando de fases, né, só e deixando a outra para trás. Você já tem que ter dominado aquela fase. Então, eu preciso que você domine a fase do ciclo básico e incorpore para o ciclo clínico, domine a fase do ciclo clínico e incorpore para o ciclo, né, para o internato, domine a fase do internato, leve tudo isso para a residência de forma desarmada, como eu falei. Tá? Eu também falo nos podcasts que toda aquisição de conhecimento envolve o início, o progresso e a perfeição. Tá? O início da residência ainda é o início do processo. Tá? E durante a residência você vai enxergar e perceber um progresso. Tá? E esse progresso, ele também é percebido pelo médico, pelos médicos do staff, né? E aí é a hora do freio, tá? Do freio. Um bom preceptor, ele sabe que o residente vai progredir, né? Ele sabe que ele vai entrar na fase do progresso, então ele precisa tomar um freio, porque existe também um processo natural de amadurecimento da personalidade, e um R1, né, quando ele está chegando ao final do R1, ele começa a sentir necessidade. É óbvio que o que eu estou falando aqui é uma generalização, vai ter um pouquinho, alguém vai ter um pouquinho mais, alguém um pouquinho menos, mas enfim, é só mais para uma reflexão, mesmo que você não passe por todas essas fases, mas é uma reflexão mesmo, tá? Então, o R1, o Giancarlo entrou aí, o João Torácico, ele sabe do que eu estou falando, mas existe uma fase do R1 onde ele vai transitar para o R2, enfim, vai passar para o R2, onde ele vai começar a perceber o progresso, tá? Não se percebe progresso, né, durante a graduação de medicina. Não é comum, ou melhor dizendo, se perceber progresso na graduação. Na graduação você percebe que você está dominando o início, né? Ali, o início da fase de aquisição de conhecimento. E quando o residente, já com carimbo, ele começa a perceber o progresso, ele costuma perceber também que ele é capaz de fazer alguma coisa bem feita, né? Então ele começa a ver que ele pode ser bom em alguma coisa. Ele pode ser bom na profissão que ele escolheu. É normalmente nessas horas que vem uma satisfação madura, né? No sentido de que, eu acho que eu consigo fazer isso, eu acho que eu consigo trabalhar com isso, eu acho que eu consigo ensinar isso. Mas, ao mesmo tempo, vem uma necessidade de fazer força no mundo, né? Então, um bom residente, um residente ali, ele é muito ávido por fazer força no mundo. E como que um residente faz força no mundo? Um residente faz força no mundo se apegando ao seu próprio conhecimento, né? A partir do momento que o residente ele entende que ele é capaz, que ele está progredindo, ele coloca esse progresso, né, no mesmo nível, né, de quem já trabalha com perfeição e muitas vezes não entende as decisões, as ações, né, desse cara que já está num nível superior, e é uma fase, então, de que existem conflitos, né? É igual cachorro.
Então agora eu falei do cachorro ali no começo, é igual o cachorro, que já está ficando um pouquinho mais forte e que a brincadeira começa a virar briga, entendeu? Então é uma fase de intensidade de aquisição de conhecimento, é uma fase também de intensidade emocional, onde os residentes brigam mesmo, arrumam confusão. Residente de clínica fala mal do residente de cirurgia fala mal do residente de clínica, e os residentes falam mal entre si. Então, um outro ponto, né, aí falando de como estudar para residência, é aprenda a admirar os outros. Tá? Eu quero dar 2 conselhos, já que eu estou falando de que o processo de maturidade ao longo do curso, ele vem em paralelo com o processo de aquisição técnica e de aquisição de maturidade, de aquisição de virtudes, né? Eu preciso que você exercite 2 coisas, tá? A questão, você já entendeu que o R1 ele aprende por osmose, né? Por difusão. O R1 ele não tem tempo de estudar tanto fragmento de conhecimento que é colocado ouvido adentro, tá? Mas ele está aprendendo. Aí você pode ter certeza que um residente pontual, gentil e que obedece, ele está aprendendo. Tá? Ele vai chegar em casa esgotado e ele tem que dormir para acordar bem no outro dia, mas ele está aprendendo e eu afirmo isso. Tá? E aí quando ele começa a entender que está aprendendo, a entrar no progresso, ele começa a fazer força no mundo e aí vem uma vontade, uma força grande contra algumas virtudes que precisam ser adquiridas, né? E eu quero que vocês façam 2 exercícios. Primeiro, admirem os outros, principalmente do mesmo sexo e da mesma idade, tá? Porque é aí que há mais competição. Pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, na mesma fase. Tá? Veja a parte boa das pessoas e aprenda com elas. Tá? Veja a pessoa da tua idade, o residente que é parecido com você, tá? E que ele pode ser melhor que você numa série de questões. É por isso que eu falei que eu já percebia como staff, como parte do staff, pessoas abaixo de mim que já eram melhores do que eu em vários aspectos. Então, admirem as pessoas boas, entendeu? Procurem pessoas boas para admirar, né, que estão no mesmo nível que o seu, tá? Porque essas pessoas vão te ensinar um monte de coisa. Tá? Existe um aprendizado para a par, né? Como um residente ensina para o outro e aprende com o outro. Uma série de questões técnicas ali, pequenininhas. Tá? É muito raro que um residente seja capaz de ensinar questões de virtudes um para o outro, né? Relacionadas a comportamento, porque eles não vivenciaram aquilo. Mas questões técnicas, sim. Segundo, você vai sentir inveja. Você vai sentir inveja. A residência é uma fase onde você sente inveja, tá? A inveja, o que é a inveja? A inveja é aquela sensação ruim que você tem quando alguém faz uma coisa boa, né? A inveja é uma sensação ruim que você tem quando alguém conquista alguma coisa, sabe? E todas as vezes que você sentir isso, né? Se sentir mal por isso, ou quando você se sente bem diante do fracasso de alguém, né? Tudo isso é inveja. Quando acontece, dá errado alguma coisa com alguém que você não gosta tanto, que você fica competindo e você se sente meio bem, você fica aliviado pelo aquilo, né? Que seja não passar numa prova ou até não dar um diagnóstico, tá? E eu quero muito que você, quando sentir isso, consiga nomear que isso é inveja, e aí você entenda que através dessa inveja, você não vai esquecer quem você é. Tá? Que você é capaz de sentir inveja, entendeu? Você é capaz de fazer o mal, de pensar o mal, você é capaz disso. E que isso seja o norte quando você for julgar qualquer coisa. Tá? Quando você for julgar desde o grito de torcida, até a médica que falou besteira no Instagram, até o médico que está tratando mal o paciente, tá? Você vai falar para você, porra, eu sou capaz de ficar também desse jeito, né? Sou capaz de chegar nesse nível. Então, um R1, um residente, ele precisa entender que essa transição para o progresso é uma fase perigosíssima, né? É muito perigoso um residente confiante, principalmente cirurgiões, né? Não sei se o João Carlos está aí ainda, se ele tiver, ele vai acreditar, ele vai confirmar isso, porque eu sei. É muito perigoso um médico jovem, um residente confiante, tá? E no final do R1 você vai ganhar essa confiança. Você precisa saber que no final do R1 você vai ganhar essa confiança, e essa confiança é muito perigosa, tá? Então, esse é o contexto. Então, como estudar no R1? Você vai estudar o que der, por osmose, e vai ficar extremamente atento a essas questões de comportamento. No R2, depende. Se você for fazer uma nova residência, você vai acabar regredindo um pouco, e não tem problema nenhum. Tá? É o jogo, faz parte do jogo. No R2, você vai dar um passo atrás, se você quiser fazer uma outra especialidade. Poucas pessoas fazem o que eu fiz, né? Que é fazer clínica médica e ficar só na clínica médica.
mas como a maioria vai fazer uma outra residência, o Caio falando besteira, coitado do Caio, vou fazer um podcast só sobre ele. Então, como a maioria de vocês vai fazer, tá? Essa fase de progresso do R1, ela depois vai ser dominada um pouco pela tensão de como estudar, e aí você vai regredir um pouco para a fase de internato, não tem jeito. O próprio livro do Adib Jatene, do Dr. Adib Jatene, Carta a um Jovem Médico, fala, né, que o 6º ano de medicina ele se esvaziou pela necessidade de estudar para uma prova, e o último ano da residência também se esvaziou pela necessidade de estudar para outra prova. Não é que se esvazia, né? É que se descola um pouco ali do processo de aprendizado como um subproduto direto da assistência. Vira ali um aprendizado com uma necessidade de adquirir e de confirmar uma série de conhecimentos para fazer uma prova. Entendeu? Então eu preciso muito que você entenda que no R2 há uma certa regressão, tá? No R1, mas essa regressão ela não anula o progresso que você teve. Entendeu? Então no final do R2 você vai estar preparado para fazer uma prova e também você precisa ter evoluído em algumas virtudes, entendeu? Em algumas virtudes. Então, o grande ponto dessa live hoje que eu preciso reforçar para vocês é exatamente esse. É que o R1, né, o início da residência, ele vai marcar ali a fase de início também ao progresso, e isso dá uma grande confiança a uma série de jovens médicos, e jovens médicos confiantes precisam de alguém mais velho para freá-los, né? Então, o que um R1 precisa? Ele precisa, para resumir aqui, tá bem vestido, tá pontual, saber obedecer, né? Entender que ele vai aprender por difusão, que ele não precisa ficar estudando pra caramba, ele precisa de ter alguém para freá-lo, né? Fique satisfeito quando você for freado. Se você tiver ali num serviço que ninguém te freia, é porque ninguém está interessado, né, em te ensinar. Tá? Um staff, um médico, um professor que perde a capacidade de frear, ele perdeu a capacidade de ensinar. Beleza, galera? Era isso que eu queria falar hoje, para que vocês reflitam sobre isso. E no próximo podcast, na segunda que vem, eu falarei sobre a fase pós-residência, como se estuda no início, na entrada do mercado de trabalho, no mercado de trabalho, e depois o último vai ser como se preparar para a docência. Valeu, galera. Um abraço a todos e até.